Olá, chegamos agora ao DVD 5, capítulo 7, que trata de números decimais, frações decimais e dízimas periódicas. Vamos ao trabalho. Vamos recordar dois conceitos que nós vimos no capítulo 6. O que é uma fração ordinária e o que é uma fração decimal. A fração decimal é aquela que tem o denominador 10, 100, 1000 ou potências superiores de 10. Fração ordinária é toda aquela fração que não é fração decimal. Então podemos dividir as frações em duas categorias, decimal ou ordinária. É claro que algumas frações decimais, sendo simplificadas, elas se transformam em frações ordinárias. Por exemplo, 25 sobre 100, ao ser simplificado, resulta em 1/4. Então veja, apesar da gente utilizar o sinal de igual, essa igualdade é apenas para o valor numérico dessas frações. Quando a gente pensa na fração isoladamente, essa fração é diferente dessa fração, apesar de terem o mesmo valor numérico. Sendo que essa aqui é uma fração decimal, que depois de simplificada, se transforma em uma fração ordinária. Qualquer fração decimal pode ser representada na forma de um número decimal. Aí nós abandonamos o traço de fração e passamos a representar o número com vírgula. Por exemplo, 3 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3. 27 sobre 100 é a mesma coisa que 0,27. 45 sobre 10 é 4,5 e 722 sobre 10 é igual a 72,2. Nós vamos aprender como transformar fração decimal em número decimal e vice-versa. Vamos ver mais adiante como que isso é feito. Vamos ensinar essa transformação de fração decimal em número decimal através de um exercício da página 286. Vamos fazer primeiro aqui a letra A. 27 sobre 1000 é uma fração decimal. Vamos transformar em número decimal. Como é que a gente faz isso? Colocamos aqui o número 27 e observe que temos aqui 3 zeros no denominador. É sobre 1000. Então significa que nós temos que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então o número inteiro ele tem a vírgula depois das unidades, só que a gente não escreve a vírgula. É como se fosse 27,0. Mas nós não escrevemos o vírgula zero, não é de praxe. Então vamos colocar aqui apenas 27. Bom, quando nós andamos com a vírgula 3 casas para a esquerda, a vírgula está aqui, ela vem para cá uma casa, 2 casas, 3 casas. Só que quando ela anda essa terceira casa, ela vai ultrapassar aqui um zero. Então ficou vírgula 027. Bom, a gente tem que colocar um zero antes da vírgula para mostrar que isso aqui é um número decimal com a parte inteira igual a zero. Todo número decimal pode ser dividido em duas partes. Uma parte que fica antes da vírgula, que é chamada parte inteira. E uma parte que fica depois da vírgula, que se chama parte decimal. Vamos fazer aqui o próximo. 456 dividido por 10. 456, a vírgula está depois do 6. Nós vamos andar uma casa para a esquerda porque tem um zero aqui. Então vai ficar 45,6. Esse outro aqui, 12. Nós vamos ter que andar 4 casas com a vírgula. Então andaria aqui 1, 2, 3, vai ficar aqui um zero e 4, mais outro zero. Pronto, a vírgula vai parar aqui. Então o número decimal correspondente a essa fração decimal é 0,0012. Dessa vez o exercício é para converter os números decimais em frações. Só que ele quer que sejam frações decimais. Então não vamos poder simplificar as frações. Vamos ter que deixar a potência de 10 no denominador. Então vamos lá. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Então como é que a gente faz isso? É o 3
Se fosse 3, seria 3, mas é 0,3, então a vírgula ela teve que andar uma casa, então é um zero aqui, é uma potência de 10, que é 10 elevado a 1 mesmo, uma casa. 1,2 ficaria como? Partindo do número 12, se a vírgula andou uma casa, então ele fica sobre 10. Aqui, partindo do número 1, a vírgula andou 2 casas para chegar aqui, então vai ficar 1 sobre 100. Então é fácil converter números decimais em frações decimais. É claro que depois as frações decimais podem ser simplificadas e transformadas em frações ordinárias, eventualmente. Essa não dá, mas essa aqui dá. Essa aqui é igual a 6/5. Então ela simplificada se transforma numa fração ordinária. Mas o princípio geral para converter qualquer número decimal em fração decimal é esse aqui que nós vimos nesse exercício. Vamos ver agora como é que a gente faz para converter uma fração qualquer em número decimal. Vamos ver agora como é que a gente faz para converter uma fração qualquer em número decimal. Por exemplo, como é que a gente faz 13 sobre 10? Fração decimal, fica muito fácil. A gente pega lá o número e anda com a vírgula. No caso aqui vamos andar uma casa. É muito fácil. Agora, e quando essa fração não é decimal? Quando é uma fração ordinária? Aí nós temos que fazer a divisão e usar a vírgula. Isso vai ser feito assim: 13 dividido por 2. 1 não dá para dividir, então eu vou abaixar o 13. 13 dividido por 2 dá 6. E resta 1. Se a gente estivesse trabalhando com números naturais, a divisão ia terminar aqui. Esse seria o resto da divisão. Mas estamos trabalhando com números racionais, com números decimais. Então a gente vai continuar fazendo a divisão. Como? A gente coloca uma vírgula para indicar que a parte inteira vem até aqui e continua fazendo a divisão. Vamos abaixar o próximo algarismo. O próximo algarismo é 0. Você, no caso, sempre vai abaixando 0 aqui. E agora, 10 dividido por 2 dá 5. E o resto é 0. Então terminou aqui a divisão que resultou no número decimal. Então 13 meios, 13 sobre 2 é a mesma coisa que 6,5. Esse é o número decimal que é equivalente a essa fração ordinária. Aqui mais um probleminha: converter o número decimal para fração. Olha, todo número decimal, para converter para fração, o que você vai fazer é escrever o número sem vírgula. E embaixo, no denominador, você vai escrever 10, 100, 1000, dependendo do número de algarismos que existirem aqui na parte decimal. Como são 2 algarismos na parte decimal, vamos colocar sobre 100. 2 algarismos aqui, 2 zeros aqui. Então, a fração equivalente a esse número decimal, 3,25, é essa. Acabou o problema. Representamos aqui como fração decimal. Agora, se quisermos, podemos simplificar essa fração e mostrar na forma de fração ordinária. A gente pode simplificar aqui por 25, né? Simplificando por 25, isso aqui vai dar 13. E aqui simplificando por 25 vai dar 4. 13 sobre 4. Tem certeza? 13 sobre 4 é a mesma coisa que isso? Que é a mesma coisa que isso? Não acredita? Então vamos fazer a conta. Olha aqui, só para conferir. 13 dividido por 4. Essa é a hora de treinar. 13 dividido por 4 dá 3. Resto 1. Muito bem, acabou a parte inteira. Coloco uma vírgula e aqui eu vou abaixar um 0. 10 dividido por 4, 2. Resto 2. Não terminou ainda tenho aqui um resto, então eu vou abaixar outro 0. 20 dividido por 4, 5, e aqui finalmente chegamos no resto 0. Então realmente essa fração 13 quartos, que é a simplificação dessa, é igual ao número decimal 3,25. Aqui vemos alguns exemplos de equivalências entre números decimais e frações, né? Então o que a gente fez no exercício anterior poderia ser feito aqui com esses. Eu vou fazer um só aqui, por exemplo, vou pegar 0,75.
0,75. Como é que a gente faz isso? Nós escrevemos a fração, onde o número aqui, tirando a vírgula, fica sendo o numerador. Então é 75. E aqui vai ficar quanto? 10? 100? 1000? Vai ficar 100. 2 zeros, porque aqui são duas casas decimais. Então isso aqui dá 75 sobre 100. Ah, mas aqui dá 3/4. Simplificando, né? Simplificando vai dar isso. Se a gente simplificar o numerador e o denominador por 25, né? Cortando por 25, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Realmente é igual a 3/4. Então essa fração ordinária é igual a este número decimal. Para treinar bem isso, vamos fazer esses 3 exercíciozinhos aqui. Converter as frações ordinárias em números decimais. Como que a gente faz essa conversão mesmo? Fazendo a divisão. 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0. Não dá para fazer essa divisão. Com números naturais não dá. Então é 0. Acabou a parte inteira. Então eu coloco uma vírgula, que ficou o resto 1, né? E agora eu abaixo um 0. 10 dividido por 4 são 2. Certo? E o resto 2. E agora eu abaixo mais um 0. 20 dividido por 4 são 5 e resto 0. Então, finalmente, chegamos ao resultado. 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Isso aqui é bom até você saber memorizado, porque vai aparecer lá no problema 0,25, aí você vai querer transformar em fração, não vai parar para fazer a conta não. Você vai colocar lá direto 1/4. Se o objetivo for passar para fração. Se você tiver fração e quiser transformar em número, coloque direto, tá? Então você tem que saber que 5/4 é a mesma coisa que 1,2. Opa, desculpe. 5/4 é a mesma coisa que 1,25, que 7/5 é igual a 1,4. Bom, o máximo que você souber de cabeça vai ajudar bastante. Então vamos ver esse agora. 5/4. 5 dividido por 4 dá 1. E resta 1. Acabou a parte inteira. Então aqui vai levar uma vírgula e agora eu começo a abaixar zeros. 10 dividido por 4 são 2. 4 vezes 2, 8. Para 10, 2. Então ainda estou com o resto 2 aqui. Então a gente abaixa mais um 0 e ficamos com 20 dividido por 4, que dá 5 e resto 0. Então acabou, eu fiquei com o número decimal exato que é 1,25. 1,25. E olha que interessante, 5/4 é a mesma coisa que 1 inteiro e 1/4, né? Transformei em número misto. 1 inteiro é 1 vírgula. E 1/4 a gente viu que é 0,25. Então por isso que deu 1,25, que é 1 inteiro e mais 1/4. Para terminar, vamos fazer esse último aqui, 7/5. 7 dividido por 5 vai dar 1 e resto 2. Acabou a parte inteira, não dá mais para dividir inteiro aqui. Então vai levar uma vírgula e eu começo a baixar zeros. 20 dividido por 5 são 4 e resto 0. Acabou a divisão, o resultado é 1,4. Então, transformação de fração ordinária em número decimal é só fazer isso, faz a divisão normalmente usando vírgula. Esse outro exercício aqui é para converter os números decimais em frações ordinárias irredutíveis. Então, olha só. Primeiro eu tenho que transformar em fração decimal, que é mais fácil. Depois a gente simplifica a fração decimal e aí a gente fica com fração ordinária. E eu vou simplificar ao máximo, o máximo que eu puder, para poder ficar uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não dá mais para simplificar, né? Quando o numerador e o denominador são primos entre si. Então vamos fazer. 1,25 é a mesma coisa que 125, eu coloco lá o número sem vírgula, fração, e aqui vai ficar uma potência de 10. Com quantos zeros? 2 zeros, porque são duas casas decimais. Então vai ficar sobre 100. Bom, então transformei em fração decimal. Agora eu tenho que transformar em fração ordinária. Como? Simplificando. Então eu posso simplificar por 5. Vai dar 25 sobre 20. Simplifiquei por 5. Ainda dá para simplificar por 5. Vai dar
5 sobre 4. Agora, não dá mais para simplificar, porque 5 e 4 são primos entre si. Então essa é uma fração ordinária irredutível. Ok? Então 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos. Esse está feito. Vamos ao próximo, 0,35. 0,35. Isso aqui vai dar. Escreva o número sem vírgula. Vai ficar 35. Quantos zeros? 2 zeros. Porque são duas casas decimais. Então 35 sobre 100. Já é uma fração decimal. Agora vamos simplificar. Posso dividir todo mundo por 5. Então aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 20. 7 e 20 são primos entre si. Então não dá para simplificar mais. Então essa é a resposta. Ficamos com uma fração ordinária e irredutível. Então 0,35 é a mesma coisa que 7 sobre 20. E para terminar, 0,75 é igual a 75 sobre 100. Posso dividir por 5, vai ficar 15 sobre 20. Posso dividir por 5 novamente, vai ficar 3 sobre 4. 3 e 4 são primos entre si, então essa fração é irredutível. Então a fração ordinária irredutível equivalente a esse número decimal é 3 quartos. Tá? Memorize isso, 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Nós temos que aprender agora a fazer operações aritméticas com números decimais. Temos que saber fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e, adivinha, expressões numéricas envolvendo números decimais. Então vamos começar aqui pela adição e subtração, que é muito fácil. Qual é a regra que você tem que prestar atenção? Quando você vai armar uma adição de dois números decimais, você tem que colocar um embaixo do outro, só que você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Você está acostumado a fazer isso com números naturais. Se você vai somar, por exemplo, 23 mais 141, você não tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aqui também. Quem é a unidade? Unidade é o algarismo que está antes da vírgula. Então é óbvio que se a unidade está embaixo da unidade, a vírgula está embaixo da vírgula. Muito simples. Então vamos ficar com 1,375 somado com 0,02. Então a unidade embaixo da unidade, mesma coisa. E, obviamente, em consequência disso, a vírgula vai ficar embaixo da vírgula. 0,02. Agora você soma. Olha só, o 5 vai ser somado com quem? Ele vai ser somado com 0, porque os algarismos que estão depois que o número termina é como se fosse 0, 0, 0, 0 até o infinito. Então, se você quiser, pode colocar esse 0 aqui para fazer a adição, mas não é obrigatório. Você sabe que ali tem um 0, né? Então, 5 mais 0, 5. 7 mais 2, 9. Se tivesse vai 1, você faria o vai 1 normalmente. 3 mais 0, 3. Se tivesse o vai 1, você faria o vai 1 normalmente, iria lá para a parte inteira. Vírgula, não esqueça da vírgula, e aqui 1 mais 0, 1. Então, esse resultado aqui deu 1,395. Pode ficar tranquilo que no livro tem um montão de exercícios para você treinar isso. Esse outro aqui é uma subtração. 5 menos 0,33. Então, já viu que você vai ter que trabalhar com duas casas decimais, porque 5 é um número inteiro, número natural. Não tem parte decimal. Então você vai ter que colocar uma parte decimal, vírgula 00, para poder subtrair de 0,33. Então vamos lá, 5,00 menos 0,33, tá? Você coloca o 0 aqui para poder subtrair. Prontinho. E aqui, 0 menos 3, vou ter que pedir emprestado, vai virar 10. 10 menos 3, 7. Esse cara que era 0 já não é mais 0, é 9, porque ele emprestou. E esse aqui não é mais 5, é 4. Então, espera lá, vamos com calma. Aqui, então, nós temos 9. 9 menos 3, 6. E esse 5 virou 4, porque ele emprestou para cá. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 0, 4. E aqui a vírgula está no seu lugar. Então esse resultado aqui vai ser 4,4.
67. Você opera normalmente como se você estivesse fazendo 500 menos 33. É a mesma coisa, só que vai ter uma vírgula aqui. Para fazer a multiplicação, nós vamos ter que tomar um pequeno cuidado. É saber o número de casas decimais do resultado, do produto. Olha, então, é só você ver quantas casas decimais esse tem, quantas casas decimais esse tem, e aí você soma. Então, se você está multiplicando um número que tem uma casa decimal por um outro número que tem uma casa decimal, você vai ficar como resultado um número com duas, 1 mais 1, duas casas decimais. Então, você escreve normalmente 17 vezes 3. 17 vezes 3 vai dar 51. E agora as casas decimais. Então, se esse número tem uma casa decimal e esse tem uma casa decimal, então vai ficar com duas. Então andou uma, anda duas. 0,51. Zero vírgula 18 vezes 0,25. Já viu que esse aqui vai ficar com quantas casas decimais? 4 casas, porque aqui você tem duas casas e aqui tem duas casas. 2 mais 2, 4. Então vamos lá. 18 vezes 25. Deu 450. Ó, isso aqui conta também, tá? A vírgula estaria aqui se fossem números inteiros. Só que eu vou ter que jogar 4 casas decimais. Então, andou uma, andou duas, andou 3, andou 4. Vai aparecer um zero aqui. A vírgula vai parar aqui nesse ponto. Então, isso aqui deu 0,0450. 4 casas decimais, mas contando com esse zero, que você teve um zero aqui no resultado. Então, se você quiser, como não se escreve zeros à direita na parte decimal, você pode escrever simplesmente 0,045. Olha, a divisão de números decimais é um pouco chatinha, que você tem que lidar com a vírgula, com o resto. Eu vou ensinar um jeito de fazer isso aqui, no qual você foge das vírgulas. É o seguinte, você quer dividir 2,56 por 0,8. Isso aqui é a mesma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essa vírgula aqui. Você sabe que uma fração não se altera quando nós multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, não é? Então vamos fazer o seguinte, para sumir com essa vírgula aqui, eu tenho que multiplicar esse número por quanto? Por 100. Então vou multiplicar o numerador por 100 e vou multiplicar o denominador por 100 também. Quando eu multiplico esse cara aqui por 100, a vírgula vai andar para a direita, duas casas. Isso aqui vai dar 256. E aqui também a vírgula vai andar duas casas para a direita, vai ficar quanto? 80. Né? Quando anda uma casa, vira 8. Quando anda a segunda casa, vai aparecer mais um zero aqui. Então eu fiquei com essa continha aqui, que é muito melhor. 256 dividido por 80. E dá até para fazer agora a divisão, que vai dar o número decimal direitinho. Eu posso simplificar antes de sair dividindo. Dá para dividir isso aqui por 2 agora. Isso vai dar 128 por 40. Dá para dividir por 2 novamente. Vai ficar 64 sobre 20. E dá para dividir por 2 novamente. Vai dar 32 sobre 10. 32 sobre 10 eu posso fazer de cabeça. Não preciso nem armar a divisão. 32 sobre 10 vai dar quanto? 3,2. Então viu como é fácil? Se você fosse fazer direto por aqui e encontrar o mesmo resultado. Vamos agora resolver algumas expressões envolvendo números decimais. Olha só, você acha que o que é mais fácil? Fazer operações com frações ou fazer operações com números decimais, números com vírgula? Já pensou se você tivesse que passar isso aqui para número com vírgula? 1,5 menos 1,3 mais 0,75 mais... E esse 1/6 aqui ia dar uma coisa chata que eu nem ensinei ainda e ia ser realmente muito trabalhoso. Então, a coisa mais fácil para resolver esse tipo de expressão é converter todo mundo para fração. Então, por exemplo, quem é que não é fração aqui? Só esse 1,3, que é 13 sobre 10. Fácil converter para fração. E esse 2,4 aqui também. 2,4 é
24 sobre 10, que a gente ainda pode simplificar por 2, vai dar 12 quintos. E esse 1,3 é 13 sobre 10. Então eu vou reescrever essa expressão aqui usando somente fração. Então isso vai ficar 3 meios menos 13 sobre 10 mais 3 quartos mais 1/6 multiplicado por 12 quintos. Tudo isso dividido por 9 sobre 10. Prontinho, acabaram os números decimais. Fiquei só com frações. Voltamos para o capítulo 6. Que legal! Então, isso aqui você já sabe fazer. Aqui vai por 5, aqui vai por 1. Aqui nós temos uma multiplicação para fazer dessas duas frações. Então, posso simplificar. Vai dar 2 sobre 1. Então, isso aqui vai dar 2 quintos. Então, vamos com calma. Ficamos aqui com 15 menos 13 sobre 10 é o resultado dessa operação aqui. Isso está somado com 3 quartos mais, vimos que isso aqui vai dar 2 quintos. E o resultado desses colchetes vai ser dividido por 9 sobre 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 nonos. Então eu já passei a divisão para a multiplicação, invertendo aqui a segunda fração. O espaço está terminando. Olha, isso aqui vai dar 15 menos 13, 2. 2 dividido por 10 vai dar 2 décimos. Ou 1/5, é a mesma coisa. Vamos deixar 1/5. Aqui, vamos ter que reduzir essas duas ao mesmo denominador. Aqui vai por 5, aqui vai por 4. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. 15 mais 8 são 23. Isso aqui vai dar 23 sobre 20. Ô, fração feia. 23 sobre 20. E aqui, todo esse resultado multiplicado por 10 nonos. Acabou o espaço? Ficamos com 1/5 mais 23 sobre 20. Tudo isso será multiplicado por 10 nonos. Agora aqui eu tenho que reduzir ao mesmo denominador para poder somar essas duas frações. Aqui vai por 4, aqui vai por 1. Então isso aqui vai ficar 4 mais 23, 27 sobre 20. O conteúdo entre colchetes vai dar simplesmente isso, 27 sobre 20, que vai ser multiplicado por 10 nonos. Agora eu posso simplificar esse 27 com esse 9, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. E o 10 com 20 eu posso simplificar por 10, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então qual é o meu resultado? 3 meios. Esse é o resultado dessa expressão. Gostaram? Vamos fazer mais uma? Não sei porque que eu estou perguntando se vamos fazer mais uma, que é óbvio, eu que decido isso, eu que estou gravando a aula. Vamos fazer essa aqui. Essa expressão, ela tem um número decimal aqui e outro número decimal aqui. Vamos transformar todo mundo em fração. Esse 0,4 é igual a quem? 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. 4 sobre 10 é a mesma coisa que 2 sobre 5, depois de simplificar. E aqui o 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 1/5, depois de simplificar. Então eu vou converter esses dois números decimais para as frações correspondentes, 2/5 e 1/5. Então isso vai ficar assim. 4/7 menos 1/3. Esse resultado vai ficar multiplicado por esse aqui que é 2/5 mais 1/8. E esse resultado vai ser dividido por essa outra continha aqui, que é 2/3 menos 1/5, que é isso aqui.
Vamos reduzir ao mesmo denominador quem precisa ser somado ou subtraído. Então aqui 7 e 3, aqui vai por 3, aqui vai por 7. Aqui nós temos 5 e 8, então aqui vai por 8, aqui vai por 5. E aqui nós temos 3 e 5, então aqui vai por 5, aqui vai por 3. Você já sabe fazer isso, já é craque, né? Ficamos então com 4 vezes 3, 12. 1 vezes 7, 7. 12. Menos 7, 5. Então essa fração vai ficar 5 sobre 21. Vezes esse outro resultado aqui. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 5, 5. 16 mais 5, 21. Vai ficar 21 sobre 40. Que sorte, 21, 21. Dividido. Aqui vamos ficar com 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3. 10 menos 3, 7. 7 sobre 15. Tá quase acabando, hein? Olha, posso já tirar o colchete, que isso aqui é tudo multiplicação e divisão. Posso fazer numa tacada só. Eu vou logo cortar aqui esse 21 com 21, que já está me incomodando. E agora 5 e 40 também dá para simplificar. Vai dar 1 e 8. Então ficou simplesmente aqui 1/8 dividido por 7 sobre 15, a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, 15 sobre 7. Então, no fim das contas, isso deu 15 sobre 56. Esse é o resultado da expressão. Mais uma aqui para resolver. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, para passar todo mundo para a fração aqui, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números decimais aqui para converter. Olha, então eu vou colocar aqui no cantinho, 0,5 é a mesma coisa que o quê? 1/2. Concorda? 5 sobre 10, que simplificando por 5 vai dar 1/2. Ok. 1,5 é a mesma coisa que 3/2. É só você passar 15 sobre 10. 15 sobre 10 que simplificado vai dar 3/2. 2,2 e 3,3. Ah, esse aqui eu não vou cair nessa tentação não. Eu vou dizer que, direto que isso aqui é 2/3. Sabe por quê? Olha aqui. 2,2 sobre 3,3 é a mesma coisa que 22 sobre 33. Concorda? Multiplicamos os dois por 10 no numerador e no denominador para sumir com essa vírgula. 22 sobre 33. Agora eu posso simplificar por 11. Vai dar 2/3. Então isso aqui é 2/3. Sem complicação. E agora 0,25 vai dar... Já calculou aí? 1/4. Que é 25 sobre 100, que depois de simplificar vai dar 1/4. Então, fazendo essas substituições, a nossa expressão vai ficar assim. 1 menos 1/2 de 1/3. Que vai ser multiplicado por 2/3 dividido por 2 sobre 3/2. E esse resultado vai ser dividido por 2/3 mais 1/4. Isso vai ficar 1/2 vezes 1/3 vai dar 1/6. 1 menos 1/6, né? Multiplica em cima vai dar 1, multiplica embaixo vai dar 6. E aqui, 2/3. Eu tenho duas coisas que fazer aqui. Eu tenho que fazer essa divisão e eu tenho que fazer essa divisão aqui. Vou fazer uma de cada vez. Vou primeiro fazer essa aqui. Na verdade não vai dar diferença, tá? Eu posso dividir, ao dividir, eu posso colocar multiplicado e inverter essa fração inteira. Ou então eu deixo a divisão ali, resolvo isso aqui primeiro, porque isso é uma divisão. 2 dividido por 3/2 é a mesma coisa que 2 multiplicado por 2/3. Tem que fazer isso aqui primeiro, para depois dividir por este resultado. Fechou aqui. Fechou. Aqui eu posso fazer logo essa adição. 3 e 4. O MMC é 12. Então aqui vai por 4, aqui vai por 3. Então isso aqui vai ficar
4 vezes 2, 8. 1 vezes 3, 3. 8 mais 3, 11. 11 sobre 12. Antes de passar para a próxima folha, eu já vou adiantar isso aqui. Aqui é denominador 1, aqui vai por 6, aqui vai por 1. Aqui vai dar 4 terços, né? Multiplica em cima, vai dar 4 e o denominador é 3. Então isso aqui vai dar 4 terços. E só. Por enquanto é só. Vamos passar para a próxima folha, que essa expressão está bastante extensa. A nossa expressão ficou então desse jeito aqui. Isso aqui vai dar 5 sextos vezes esse resultado aqui. 2 terços dividido por 4 terços é a mesma coisa que esse vezes o inverso desse. Então isso aqui vai dar 2 terços vezes o inverso disso aqui, que é 3 quartos. E dividir por 11 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso. Multiplicar por 12 sobre 11. Agora, ficamos somente com multiplicações. E multiplicação tanto faz a ordem. Você pode fazer em qualquer ordem. Então eu posso agora eliminar totalmente os parênteses e os colchetes. Isso aqui vai ficar 5 sextos vezes 2 terços vezes 3 quartos vezes 12 sobre 11. E agora vai começar o mata-mata. Aqui nós temos 6 é igual a 2 vezes 3, adeus. 3 vezes 4 é igual a 12, adeus. Só sobrou o 5 do numerador e o 11 no denominador. Então, esse é o resultado da nossa expressão. Vamos então apresentar aqui as dízimas periódicas. Olha só, vamos pegar essa fração aqui, 1 terço, e vamos tentar achar o número decimal correspondente. Como que a gente faz isso? Faz a divisão, 1 dividido por 3. Então vamos lá, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 dá 0, resta 1. Então eu boto aqui uma vírgula e começo a baixar 0. 10 dividido por 3 são 3. Resta 1. Abaixo mais um 0. 10 dividido por 3 dá 3. Resta 1. Abaixo mais um 0. 10 dividido por 3 dá 3. Resta 1. Abaixo mais um 0. Não é o DVD que engasgou, não. Isso vai se repetindo até o infinito. Isso aqui vai dar 0,33333 toda a vida até o infinito. Ele fica com infinitas casas decimais. Então, isso se chama dízima periódica, porque ela tem um período de tantos em tantos algarismos, vai repetindo. Nesse caso aqui, o período é 3. O período tem um algarismo, né? É esse 3 que vai se repetindo toda a vida. Então, isso aqui dá 0,3333333 até o infinito. A gente pode escrever dessa forma, 0,3 entre parênteses, indica que esse 3 aqui vai se repetindo. Ou então, 0,3, pontinhos, 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 indica que aquilo ali vai se repetindo. Vamos ver essa outra aqui, 27 sobre 11. 27 dividido por 11. Isso aqui, 27 por 11 dá 2, resta 5. Bota uma vírgula. 50 dividido por 11 dá 4, resta 6. Abaixo um 0. 60 dividido por 11 dá 5 e resto 5. Abaixo 0. 50 por 11 dá 4, resto 6. Abaixo 0. 60 por 11 dá 5 e resto 5. Então, vai ficar 45, 45, 45. Esse 45 é a parte que vai se repetindo. Então isso aqui deu 2,454545 toda a vida. Podemos representar dessa forma aqui, 2,45 e colocar aqui o 45 entre parênteses. Essa notação aqui indica que essa parte se repete. Para lidar com dízimas periódicas, é muito importante conhecer esses dois nomes aqui, período e antiperíodo.
Por exemplo, essa dízima 3,4565656, então a gente sabe que o período é 56. 3,4565656. Então 56 é a parte que se repete. Essa parte então é chamada de período. Período é 56, que já dava para ver por aqui, porque é o que fica entre parênteses. Agora, tem ainda o anteperíodo. Anteperíodo é a parte que não se repete, a parte antes do período. No caso dessa dízima aqui, o anteperíodo é 3,4. Depois do anteperíodo começa a repetição. Outro nome importante, por que eu digo importante? Primeiro porque esses nomes aparecem nas questões de provas. E segundo, porque tem algumas técnicas para calcular, determinar um tipo de dízima, que dependem do período e dependem do anteperíodo. Então, esse é outro conceito aqui. O que é uma dízima periódica simples? É aquela na qual o período começa logo depois da vírgula. Então 0,333, a parte se repete, está logo depois da vírgula. 0,414141, 4,111111. Aqui, por exemplo, 5,737373, olha, o anteperíodo aqui é 5, o anteperíodo aqui é 4, aqui também é 4. Aqui o anteperíodo é 0, não tem. Então o período está logo depois da vírgula. Aqui também o período começa logo depois da vírgula, logo depois da vírgula, logo depois da vírgula. Então toda dízima periódica na qual o período começa logo depois da vírgula se chama dízima periódica simples. E se existe a dízima periódica simples, tem também a dízima periódica composta. A dízima periódica composta, ela possui algarismos do anteperíodo depois da vírgula. Então aqui nessa, por exemplo, 3,4 é o anteperíodo. Então tem esse 4 aqui que pertence ao anteperíodo e está depois da vírgula. Então o período, no caso aqui é 7, ele não começa imediatamente depois da vírgula. Nessa aqui, o período é 32, 32, 32. E o anteperíodo é 2,95. Então eu tenho algarismos do anteperíodo depois da vírgula. Ou seja, o período não começa imediatamente depois da vírgula. Então esse tipo de dízima não é uma dízima simples, ela se chama dízima periódica composta. Aqui também 0,3222, o período é 2, o anteperíodo é 0,3. Então tem algarismo, no caso aqui o algarismo 3, ele pertence ao anteperíodo e ele fica depois da vírgula. Então essas três dízimas aqui são chamadas de dízimas periódicas compostas. Isso aqui é um dos tipos de problemas que existem envolvendo dízimas periódicas. É dada uma fração, é pedido para a gente determinar qual é a dízima periódica. Então nesse caso é só fazer a divisão. Se você dividir 1 por 3, já fizemos isso ainda agora, dá 0,333. Então, o período é 3. 2 nonos, não fizemos isso ainda, vamos ter que dividir. 2 dividido por 9, vai dar 0, sobra 2. Abaixo, o 0, põe uma vírgula aqui. 20 dividido por 9 dá 2. Resto 2. Abaixo, novamente o 0. 20 dividido por 9... dá 2, resto 2. Toda vez que o resto se repete, começa a repetir o resultado aqui. Então isso aqui vai dar 0,2222. 0,222. Então o período é 2. 4/6. Olha, eu não vou me complicar aqui. Deixa eu fazer a simplificação antes. Se eu não fizer essa simplificação, eu ia encontrar o mesmo resultado. Mas eu vou simplificar. 4/6 é a mesma coisa que 2/3. Então, 2 dividido por 3 dá 0 e resto 2. Põe uma vírgula, abaixo 0. 20 por 3 vai dar 6, resto 2. Ó, esse resto 2 é repetição desse resto 2. Então aqui vai começar a repetir. 20 vai dar 6, resto 2, 20 vai dar 6, resto 2 e vai embora até o infinito. Então, essa dá 0,666.
Todas essas três aqui são dízimas periódicas simples, porque o período começa logo depois da vírgula.